Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP, e essa aula é parte do nosso curso online de Geologia Sedimentar, no módulo Geodinâmica. E na aula de hoje a gente vai ter uma introdução a mecanismos de subsidência, que, como nós vimos antes, do ponto de vista das geociências atuais, é mais importante entender os mecanismos do que classificar as bacias sedimentares de acordo com o contexto tectônico interpretado. Então, para poder entender os mecanismos, nós vamos discutir um pouquinho da origem dos esforços na litosfera, vamos discutir o conceito de perfis de resistência da litosfera, como se propagam os esforços e como ocorre a deformação numa escala global, e quais as implicações disso para as bacias sedimentares, que são o tema desse conjunto de aulas. Oi, eu sou o Renato Almeida e estou ruim de óculos. Bom, inicialmente vamos discutir como se entende hoje a origem dos esforços na litosfera. Na primeira geração da tectônica de placas, contava muito com a ideia de que as células de convecção da astenosfera transferiam esforço para a base da litosfera e promoviam o movimento das placas tectônicas, mas hoje nós sabemos que esse mecanismo é muito pouco eficiente para causar movimento de placas de deformação na litosfera. Os principais esforços são chamados de slab pull e ridge push, e existem outros tipos de esforços topográficos e esforços secundários decorrentes desses movimentos, que nós vamos brevemente resumir aqui. Então, inicialmente discutindo o que é slab pull. Slab pull seria então o puxão de uma placa em subducção. Nós podemos considerar que quando a litosfera oceânica é muito velha, a crosta oceânica tem uma espessura normal, mais o manto litosférico oceânico, só que seria então a crosta. O manto litosférico oceânico, que é mais denso que a astenosfera, fica cada vez mais espesso, e num determinado momento a densidade média dessa litosfera oceânica é maior que a astenosfera, e ela inicia um processo de subducção, ela afunda na astenosfera. Então aqui seria uma dorsal, e aqui uma zona de subducção. Aqui a continuidade da litosfera que não entrou em subducção. E isso, como nós sabemos, dá origem a arcos magmáticos nessa placa de cima. Mas não apenas isso, como também esse processo aqui gera transformações nessas rochas da litosfera oceânica, que estão a profundidades cada vez maiores, reações metamórficas de desidratação, mudanças de fase e aumento da densidade. Então, a litosfera oceânica, que já era mais densa que a astenosfera nesse momento, fica cada vez mais densa. Isso promove um esforço vertical para baixo, que é uma flutuabilidade negativa desse material mais denso imerso na astenosfera. É claro que isso tem uma componente de esforço para cá, e é isso que a gente chama de slab pull. A placa vai ser movimentada então nessa direção, em decorrência desse esforço gerado pela subducção de litosfera oceânica na astenosfera. Esse processo então é um dos principais processos capazes de gerar esforço na litosfera. E esses esforços são tipicamente da ordem de muitas dezenas ou mais de 100 a 120, às vezes 140 megapascal de esforço tectônico. Diferença entre o esforço mínimo e o máximo num dado elemento aqui da litosfera. Então isso gera movimento de placas oceânicas ou de placas que têm uma porção oceânica em subducção.
Bom, há outros esforços secundários relacionados a isso, então. Além desse slab pull, existe uma situação em que o arco magmático que se desenvolve como um alto topográfico local, em decorrência da presença de corpos magmáticos na litosfera, que são produto da fusão do manto, auxiliada pelos fluidos da desidratação desse metamorfismo que a gente discutiu. Esse arco presente aqui gera um desnível topográfico importante, mas também, vamos manter isso numa escala razoável. Claro que esse alto não tem uma espessura significativa perto da litosfera, mas também essa situação de ruptura aqui da placa, de separação da placa em duas gerada por essa subducção, desacopla o regime de esforço daqui e daqui. Então aqui, esse slab pull é puxado aqui, tem outro esforço que a gente já vai discutir, que é o reed push, que parte da dorsal, e esse reed push operava aqui antes da subducção estar ativa. Agora que a subducção está ativa, essa placa já não sofre mais esse esforço. Pode haver, se a subducção for em baixo ângulo, uma componente compressiva aqui, mas se a subducção for em alto ângulo, a tendência é que esse ponto aqui, onde o mergulho começa a acontecer, migre gradualmente para trás. Então você tem um rollback aqui da subducção, que pode promover um esforço distensivo na região do arco e atrás do arco. Então, além de promover esse esforço que faz a placa andar aqui, uma consequência indireta da subducção pode ser uma distensão atrás do arco. Pode ser significativa. É importante também notar que no caso de uma subducção em baixo ângulo, uma litosfera está sendo forçada a subductar de alguma maneira, ou no caso de haver um corpo de litosfera continental associado a essa placa, portanto difícil de ser subductado, crosta continental e manto litosférico continental, mais flutuantes, menos densos. A crosta menos densa, então a média da litosfera também menor. Nesse caso, esse esforço aqui de mais de 100 megapascal do slab pull, esse esforço ele vai poder ser transferido como uma compressão na placa adjacente. Então, se você tiver uma litosfera continental aqui, o arco em litosfera continental, litosférico maior, esse arco em litosfera continental pode sofrer o efeito de uma compressão muito intensa, porque um corpo não subductável sofre o slab pull e transmite o esforço do slab pull como uma convergência de porções continentais de placas adjacentes. Essa é uma das situações na Terra em que a crosta continental sofre esforços de grande magnitude. Voltando então a uma situação mais simples, vamos tentar entender o efeito da convecção da astenosfera nesse sistema de esforços e movimento na litosfera, e a gente tem que lembrar da escala desses sistemas. Isso aqui geralmente, porção oceânica de uma placa tem muitos milhares de quilômetros de comprimento, e de fato hoje se sabe que as células de convecção que existem na astenosfera, elas podem ser muito importantes, mas elas não têm essa mesma dimensão, elas são menores do que isso. Só esse fato já implicaria em
já implicaria no arrasto da base das componentes horizontais da convecção astenosférica na base da litosfera não ser coerente sempre na mesma direção. A gente precisaria de uma grande célula do tamanho de metade do oceano para permitir um arrasto coerente aqui na base da litosfera. Mas não só isso, como outras linhas de evidência apontam para que não seja esse arrasto das componentes horizontais da convecção astenosférica o principal elemento que faz as placas andarem. Por exemplo, nós sabemos que as placas que têm porções continentais grandes tendem a ter velocidades menores que as placas que têm porções continentais pequenas ou nenhuma porção continental. Então parece que as quilhas de litosfera mais espessa embaixo do continente mais atrapalham que ajudam no movimento. Se o movimento fosse coerente numa direção, isso tenderia a ajudar, mas não ajuda. E também, de outra maneira, nós sabemos que a viscosidade da astenosfera delimita a velocidade que ela pode alcançar. Quanto menor a viscosidade, mais rápida é essa componente horizontal da convecção astenosférica. Por outro lado, quanto menos viscosa, menor a eficiência de transmissão para a placa de cima desse esforço. E as velocidades que nós temos nas placas litosféricas, que são da ordem de centímetros por ano, implicariam em viscosidades muito baixas da astenosfera. Porque só uma parte dessa velocidade é transmitida para a placa litosférica, então você precisa de velocidades muito altas na astenosfera e, portanto, viscosidades muito baixas. Hoje se admite que, se existe algum efeito das células de convecção da astenosfera no movimento das placas litosféricas, esse é um efeito de arrasto negativo. Quer dizer, a convecção astenosférica reduz o movimento das placas e não promove o movimento das placas. Finalmente, é importante discutir o segundo principal mecanismo que faz com que as placas andem. O principal pode ser o slab pull, porque placas rápidas sempre têm uma porção em subducção puxando a placa. E o outro é o reed push, que é o esforço que opera a partir das dorsais, empurrando a litosfera oceânica e depois a continental adjacente, se houver. Para isso é importante a gente entender o conceito de esforço topográfico. Então, um fato que não era considerado na teoria original da tectônica de placas, dos anos 60 e 70, é o de que a existência de isostasia e compensação isostática, de relevo gerado por variação de densidade e espessura de uma crosta ou de uma litosfera que flutua sobre uma astenosfera, essa questão, a isostasia gera desequilíbrios gravitacionais ou gradientes laterais de pressão litostática dentro da litosfera que tem uma magnitude muito grande. Então, se para calcular no modelo unidimensional a altitude que uma área de litosfera espessada alcança em relação à área adjacente, a gente usa esse conceito de profundidade de compensação isostática, ou seja, a profundidade máxima do perfil onde a litosfera é mais espessa tem uma pressão, um peso de uma coluna de rochas que é igual à de uma área adjacente onde a litosfera é menos espessa. Então aqui a gente tem o peso das rochas sobreelevadas aqui no relevo, comparado ao peso do ar adjacente, uma coluna de crosta que é mais espessa que outra aqui, uma coluna de manto litosférico que é mais espessa que outra aqui, e aqui uma entrada de astenosfera para compensar essa raiz. Como o manto litosférico tem uma densidade maior que a astenosfera, então esse peso maior aqui do alto topográfico é compensado pela densidade dos demais elementos dessa coluna em relação a esse. Quer dizer, a crosta é mais espessa aqui, tem o alto topográfico, então tem uma certa zona que já equilibra o peso, mas tem outra lá embaixo
que o peso é o mesmo de novo. Essa é a profundidade de compensação isostática. O problema é que fora desse ponto e desse outro ponto aqui, sempre existe um gradiente lateral de pressão litostática. A pressão litostática é maior embaixo do alto topográfico do que na área adjacente. E isso gera esforço. Então, um alto topográfico sempre gera um esforço distensivo na crosta. Qual a magnitude desse esforço? Bom, isso não é difícil de calcular. Se você tem uma sobrelevação aqui, por exemplo, de 3 km, com rochas na crosta superior com densidade próxima a 2,5, 2,6 grama por centímetro cúbico, que é equivalente a tonelada por metro cúbico. Então a gente tem, para uma área de 1 metro quadrado, uma pressão de 3.000 metros de rocha com densidade 2,5 grama por centímetro cúbico. Isso daria 25 megapascal para cada quilômetro. Então, sob esse alto, nós temos aqui nesse caso 75 megapascal de pressão litostática aqui perto da superfície. Enquanto que aqui perto da superfície, a pressão litostática é zero. Então, esse gradiente lateral para 3 km é de 75 megapascal. Isso é um esforço muito grande que promove a distensão desse alto topográfico e a compressão das áreas adjacentes, que podem ser deformadas compressivamente com falhas de baixo ângulo, dobras. Isso acontece, de fato, em qualquer área sobrelevada de alguns quilômetros. Com 5 quilômetros, como no platô do Tibete, então nós teríamos 125 megapascal, que é um esforço equivalente ao maior esforço que faz as placas andarem, que é o slab pull. Notem que aqui tem um ponto de compensação isostática e daqui para baixo essa estrutura está toda em compressão. Então é muito difícil fazer a placa andar com um sistema desses, porque a parte superior está em distensão e a inferior está em compressão. Por outro lado, existem situações em que o relevo está relacionado a uma perda da espessura do manto litosférico, que é mais denso que a astenosfera. Então isso resulta em um soerguimento. E nessa situação, o esforço é distensivo na coluna inteira. Em qualquer ponto abaixo da superfície aqui, a pressão litostática é maior do que aqui. E isso depende inicialmente de quanto relevo é gerado. Na verdade, a gente pode entender o próprio Reed Push como esse sistema. Então a gente tem uma crosta continental oceânica de densidade perto de 3, sobrelevado, um manto litosférico que afina muito, e na região da dorsal praticamente não existe. Então uma densidade 3 para a litosfera oceânica, uma densidade 3,35 para o manto litosférico oceânico, uma densidade 3,3 para a astenosfera, por exemplo. O que acontece nessa situação? Isso tudo está abaixo de água do mar, então a gente tem água com densidade 1 aqui. E a pressão litostática exercida por essa coluna de rocha, à mesma profundidade que o fundo adjacente se encontra, gera um gradiente lateral de pressão litostática. De quanto é? Bom, se a gente considerar a densidade aqui da astenosfera, que é o que está praticamente operando aqui, 3,3, menos a densidade da água, a gente vai ter 23 megapascal por quilômetro de relevo da dorsal, como gradiente lateral de pressão litostática. Pressão aqui é o peso da coluna d'água, pressão aqui é o peso da coluna de astenosfera. Para uma dorsal de 2 km de altura, isso vai a 46 megapascal. E é exatamente essa a ordem de grandeza do esforço calculado por Reed Push, da ordem de 20 a 40 megapascal de esforço, que faz a placa inteira se deslocar. Então, esse mesmo esforço que faz as placas andarem no Reed Push
é um esforço que é encontrado em qualquer alto topográfico em crosta continental. Porque esse faz a placa andar e os esforços em placa continental geralmente geram deformação local e não são propagados a grandes distâncias. Para isso, a gente tem que entender o conceito de perfil de resistência da litosfera. Então, estudos de petrologia experimental e considerações teóricas mostram que as rochas da crosta ganham resistência com a profundidade pela sobrecarga, pelo aumento de pressão, quando a reologia é controlada pelo quartzo, como na crosta continental, elas ganham resistência até uma determinada profundidade, onde a temperatura chega próxima a 200 graus e começa a existir deformação dúctil pelo aumento da temperatura. A partir desse ponto, a resistência diminui progressivamente. Então, aqui em 35 km, que é a base da crosta, a resistência é muito pequena. E a parte da crosta continental que mais resiste é aquela zona ali de metamorfismo de baixo grau, onde já não tem mais porosidade e a temperatura não é suficiente para tornar o quartzo totalmente dúctil. Então, a resistência da crosta à deformação seria a área sob essa curva integrada. Note que nessa escala nós temos 800, 700 megapascal aqui nesse pico. Então a resistência integrada aqui é muito alta, é da ordem de muitos gigapascais. Com a reologia da olivina, se hidratada, a gente teria um outro pico de resistência e uma queda. Não existe esse aumento com a profundidade, porque não tem um regime rúptil, só o dúctil. Então ela começa com uma resistência maior e com a profundidade e a temperatura essa resistência cai. O perfil integrado de resistência da litosfera é a soma dessas duas áreas sob as curvas. O que a gente vê aqui é que você precisaria de fato de esforços muito grandes para deformar a litosfera continental. Isso traz o paradoxo do esforço tectônico, que diz que os esforços necessários não existem na Terra, então não deveria haver deformação. Mas de fato há, e a gente vai entender por quê daqui a pouco. Mas se a gente faz um gráfico parecido para a litosfera oceânica, a gente vai entender porque o ridge push faz a placa andar e os esforços topográficos continentais geram deformação. Aqui a reologia é outra, ela é controlada pelo feldspato e os máficos de um diabásio, então esse perfil é diferente. Por olivina também, mas anidra sobre a litosfera oceânica, na litosfera oceânica. E a resistência integrada da litosfera oceânica é muito maior do que a da litosfera continental para esse modelo. Quer dizer, essa área aqui é muito maior que essa área. Então, o mesmo esforço exercido sobre a litosfera oceânica vai provavelmente não ser suficiente para deformar a litosfera oceânica. Então, esse esforço é propagado. É como se você empurrasse uma mesa e a mesa não quebra enquanto você empurra a mesa, porque a resistência dela é maior do que o atrito dinâmico que ela tem com o chão. Já a litosfera continental é como se você pusesse essa mesma mesa dentro de uma caixa de papelão. E quando você empurra a caixa de papelão deforma localmente, e você não consegue propagar o esforço, a mesa não anda. Então essa é a questão porque esforços até maiores do que o ridge push não fazem a placa andar quando é um alto topográfico continental. Mas ainda sobrou o paradoxo do esforço tectônico. Por que esses 800 megapascal aqui são inatingíveis? Os maiores esforços que a gente conhece na litosfera são da ordem de 140 ou 160 megapascal, mas há de fato deformação, inclusive com esforços muito menores. Uma primeira pista do que acontece é a observação de que esse perfil de resistência ele não é absoluto. Ele depende do fluxo térmico. Então, como esse ponto aqui é função de uma temperatura, fluxos térmicos menores fazem com que a resistência seja maior. Então, para 82 mW por metro quadrado, a gente teria esse ponto a 10 km de profundidade, mas para 50 mW por metro quadrado, ele está a 20 km de profundidade. Então, anomalias de temperatura podem trazer esse perfil de resistência para áreas muito menores. E aí já entrando em regiões próximas do que existe de esforço na litosfera, mas ainda não é o suficiente.
Uma outra questão importante é que esse perfil de resistência que a gente desenhou para a crosta continental, ele não é função só da temperatura, mas como também da taxa de deformação. Então a taxa de deformação, para uma dada taxa de deformação aqui, que é 10 a menos 15 segundo a menos 1, a gente tem esse perfil. Mas para taxas de deformação maiores, ou seja, o esforço aplicado, mesma deformação acontecendo em menos tempo, a gente teria taxas de deformações maiores, resistências maiores. Então a litosfera, como é dúctil, ela se comporta como um material plástico dependente da taxa de deformação. Uma reologia bastante particular, que se o esforço é aplicado rapidamente, o material resiste. Se o esforço é aplicado lentamente, o material resiste menos. Então isso aqui é como um mingau de maisena, que ele está frio, se você enfia o dedo nele devagar, você deforma e o dedo entra. E se você bate nele, ele resiste. E talvez se comporte até ruptilmente. Então esse perfil de resistência da litosfera que a gente está olhando, ele vale para uma determinada taxa de deformação. Para taxas muito pequenas, esforços prolongados com tempo muito longo, o perfil de resistência da litosfera mostra uma resistência muito menor. Mas nada disso explica de fato por que a deformação ocorre na litosfera em muitos lugares, se o perfil de resistência seria esse. Mas o que ocorre é que a litosfera não é só rocha. Você tem uma crosta continental, um manto litosférico. E uma coisa que é muito comum são eventos geológicos que promovem a presença de magma difuso, fluindo, em câmeras magmáticas dentro da crosta, alojado na base da crosta. Enquanto esse magma está líquido, ele tem uma resistência muito baixa. Então qualquer esforço deforma essa câmara magmática. E esses pontos de fraqueza funcionam como sementes a partir das quais a deformação começa. Não é um material homogêneo. Da mesma forma, descontinuidades pré-existentes, com resistência muito menor que a média da litosfera, podem ser ativadas. Mas a presença de magma é vista cada vez com mais frequência como uma condição necessária ao início de um processo de deformação. Anomalia térmica, esforços de longa duração, fraquezas pré-existentes, anisotropias, mas principalmente a presença de corpos magmáticos, que nucleia a deformação. Outra questão muito importante para as nossas aulas, quando a gente for discutir os mecanismos de subsidência e os tipos de bacia, é que, de fato, esses perfis de resistência que a gente tem colocado para a litosfera representam normalmente a resistência à compressão. Mas a resistência a esforços distensivos é muito menor nas rochas da litosfera do que esforços compressivos. Então a deformação distensiva é muito mais fácil, porque um esforço distensivo de magnitude muito menor do que um esforço compressivo comum é capaz de deformar as rochas, enquanto o compressivo não é. Então isso implica em que, se você distribui aleatoriamente esforços pela litosfera, tem esforços compressivos e esforços distensivos, de diferente magnitude e frequência variada, uma proporção muito maior dos esforços distensivos acaba resultando em deformação permanente do que os esforços compressivos. Bom, com todas essas informações agora, a gente pode imaginar que é muito mais fácil propagar esforços compressivos do que distensivos, porque a distensão gera deformação e a compressão tende a não gerar. Então, se você comprime um segmento de litosfera, ele tende a propagar esse esforço como um movimento da placa, enquanto se você distende esse mesmo segmento de litosfera, ele tende a resultar em deformação distensiva. Então, se você distende aqui
deforma aqui e essa distensão não propaga para o outro lado. Da mesma forma, é muito mais fácil propagar esforços na litosfera oceânica do que na continental. E com isso a gente pode entender por que altos topográficos como o platô do Tibete, com o Himalaia na borda, geram um esforço de mais de 100 megapascal de extensivo. Esse esforço de fato resulta em uma tectônica de extensiva importante no platô do Tibete, com bacias tipo grabens extensivos lá no alto, gera falha de baixo ângulo e deformação compressiva local. Então esse esforço tem dificuldade em fazer a placa da Índia se mexer, porque esse esforço de extensivo aqui, gerado pelo alto topográfico, é acomodado como deformação local aqui na crosta continental. Enquanto que uma dorsal com gradiente lateral de pressão muito menor faz uma placa inteira andar, porque não há deformação local expressiva dessa litosfera. Então isso tudo se traduz em movimento. Bem, como nós veremos, os três principais mecanismos de subsidência dependem de deformação em crosta continental. E as implicações do que a gente acabou de ver para esse sistema são grandes. Primeiro, que permeia o raciocínio geológico tradicional a ideia de que eventos de deformação ocorrem quando há uma anomalia de esforço. Quer dizer, um esforço muito grande acontece e deixa a deformação que é observada nas rochas de diferentes idades. Isso pode acontecer. Uma anomalia de esforço típica é quando você tem uma configuração em que o slab pull é transmitido para a crosta continental, porque há convergência entre dois segmentos muito flutuantes de crosta continental, um deles amarrado numa litosfera oceânica em subducção. Então é possível transferir esse esforço de grande magnitude como convergência em litosfera continental. Então existe anomalia de esforço, mas a maior parte da deformação na Terra, na verdade, é controlada por anomalias de resistência. Os esforços normais, como aqueles que fazem as placas andarem, quando você tem uma área de muito baixa resistência, por ter zonas de fraqueza, ou principalmente por ter magma naquele intervalo de tempo, começa a haver deformação, tanto compressiva quanto distensiva. É claro que depois do que a gente viu, a gente pode imaginar que a deformação distensiva é muito mais frequente na crosta continental ou na litosfera como um todo do que a deformação compressiva, simplesmente porque a litosfera é muito menos resistente a esforço distensivo do que ao compressivo. De fato, quando a gente olha o nível crustal rúptil, onde é fácil distinguir deformação distensiva de compressiva e transcorrente, as estruturas distensivas são muito mais frequentes. Da mesma maneira, bacias formadas diretamente ou como consequência tardia de eventos tectônicos distensivos são a maior parte das bacias do planeta. Não em termos de classificação, porque tem um grande número de tipos de bacias compressivas, mas em frequência de ocorrência, nós temos muito mais bacias distensivas e térmicas na Terra do que bacias associadas a regime compressivo. E é importante notar que a localização da deformação relacionada às zonas de fraqueza pré-existentes e a corpos magmáticos implica na localização de bacias sedimentares. Então, onde ocorrem bacias sedimentares na Terra? Em zonas raras de esforço anômalo e em zonas abundantes de resistência anomalamente baixa. É isso.